Então, é um prazer estar aqui em Rio das Ostras, né, nessa cidade linda, a gente falando desse tema tão importante, né, de ATIS e regularização fundiária. Então, assim, nessa mesa aqui, a gente está com o Daniel Mendes, né, que é de Estácio Macaé. Depois ele vai se apresentar. Carolina Ribeiro, que é advogada, trabalhou aqui na Prefeitura de Rio das Ostras, tem também muito para contribuir. A Elza Maria, do PDS Oswaldo de Oliveira, do MST aqui de Macaé. E o Marcos Reis, que é arquiteto urbanista, que fez um TFG sobre o tema bem interessante, que depois a gente vai assistir um videozinho dele. Eu sou Sofia Éder, sou do CAL, né? Faço parte da Comissão de ATIS, de Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social, para quem não conhece a sigla. Vou mediar a mesa hoje. Então, eu vou pedir para os nossos convidados para eles fazerem uma fala inicial. Obrigada. Eles fazerem uma fala inicial assim, de 5 minutos no máximo, só para se apresentar, né, dar a contribuição da onde que vem, né, o que pode contribuir com o tema. E aí, depois, a gente adentra os assuntos. Então, vamos começar, Daniel. Pode ser? Boa tarde. Boa tarde. Tá bom o som? Tá. Boa tarde a todos, todas e todes, né? Eu sou Daniel Mendes Mesquita de Souza, sou professor da Estácio Macaé, professor de arquitetura e coordenador do curso de arquitetura e urbanismo. Pode ir lá? Além disso, eu completei agora, esse ano passado, meu doutorado, que eu discuti regularização fundiária, né, em 4 municípios do Rio de Janeiro: Niterói, Rio de Janeiro, Maricá e Porto Real. Também sou arquiteto e urbanista do Núcleo de Terras da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, onde eu faço trabalhos acompanhando as comunidades que estão em luta pelo direito à moradia, né, basicamente com mais presença no município do Rio de Janeiro. E sou pesquisador do Núcleo de Estudos e Projetos Habitacionais Urbanos da UF, o NEPUR, que é o núcleo que eu faço aqui rapidinho propaganda dos livros que eu vou apresentar aqui, que é Universidade Luta pela Moradia, que eu sou organizador de 2017, e Universidade Lutas e Conflitos Urbanos, que eu também organizei agora de 2022, esse livro. E na minha fala, quando se estender, eu faço as articulações dos temas. Pode ser? Obrigado e bom dia de trabalho aí para a gente. Ótimo, obrigada, Daniel. Eu vou passar a palavra para a Carolina agora. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Carolina Ribeiro. Eu moro em Rio das Ostras desde 2007 e no ano de 2008 eu comecei a trabalhar no município, na prefeitura de Rio das Ostras. E naquele tempo, naquela época, eles implantaram um programa de regularização fundiária, porque a realidade do nosso município é de que a maior parte dele é de área irregular. E eu fiquei 10 anos na prefeitura, na coordenação do programa de regularização fundiária, e nós implantamos o programa em várias localidades aqui do município e conseguimos concluir em algumas. E, durante todo esse tempo, eu fiquei na parte da coordenação da regularização e na parte jurídica de todo o procedimento. E, em 2019, eu saí da prefeitura e continuei trabalhando com regularização imobiliária, só que agora particular, e continuo fazendo a regularização registral de vários imóveis aqui, só que usando outros procedimentos além da REURB. E aí eu espero que hoje eu possa contribuir com a experiência que nós tivemos aqui, né, no município durante esses 10 anos. Aí, o tio dela recebeu o documento. E é isso daí. Muitas pessoas foram beneficiadas. Teve localidade aqui que foram mais de 1.000 títulos concedidos. E aí, o que eu puder contribuir com o conhecimento que eu adquiri na prática do que nós passamos aqui. Na verdade, a minha especialização não tem, apesar de ter feito vários cursos na área de regularização fundiária, minha especialização é em direito empresarial, mas nunca segui essa área. E sempre me especializei no que a gente via na prática e nos cursos que nós tínhamos de regularização fundiária, né, no dia a dia ali, com
com o que o município apresentava de demanda para a gente. Então, esse é um pouquinho do que eu vou tentar contribuir, do que eu posso ajudar com o conhecimento que eu adquiri durante esses anos. Obrigada, Carolina. Vou passar a palavra aqui para a Elza. Ver se está funcionando. Uma boa tarde, rio-ostrense, e aos convidados que aqui se encontram. Como vocês já sabem, me chamo Elza Maria e sou macaense. E assim, não tenho assim, muitas qualidades aqui como os meus companheiros, mas eu confesso a vocês que, quando eu colhi o meu primeiro tomate, eu fiquei muito emocionada. É muito bom ser um produtor rural. Hoje, dentro do PDS Oswaldo Oliveira, o primeiro aqui do estado do Rio de Janeiro, lá eu tenho minha contribuição como na organicidade, lá do assentamento. Tá bom? É isso aí. Passar a palavra aqui para o Marcos. Deixa eu falar. Bom, boa tarde, pessoal. Queria agradecer primeiramente o Cal pelo convite. Eu me chamo Marcos Reis, eu sou, por formação, arquiteto urbanista, formado na FAU-FRJ, mas desde a minha formação, a minha conclusão de curso, eu venho trabalhando como cineasta. Já empreendi alguns filmes que tratam muito da produção da cidade que a gente vive e também das organizações sociais da luta política da classe trabalhadora. Esse filme que a gente vai comentar hoje tem muito a ver com os temas que a gente vai conversar aqui, né? Porque acredito que justamente o cinema é uma linguagem que tem uma grande capacidade de potencializar o debate, as discussões e a organização social. Então, hoje eu integro a Invisível, que é um coletivo produtora que, principalmente através do cinema, busca produzir uma outra forma de arte, novas formas de organização, de pensamento crítico, principalmente, para que a gente possa organizar e pautar as bandeiras que cabem a nós. Beleza, obrigada, Marcos. Bom, então, eu pensei da gente começar a aprofundar o tema sobre a TIS e regulação fundiária com o Daniel e a contribuição que ele puder dar com relação à regulação fundiária e direito à moradia, que é um tema super importante hoje em dia, né, que a gente está vivendo uma realidade muito difícil, né, com muitas pessoas que não têm casa, que não têm acesso à cidade, que não têm acesso à habitação. Então, acho que vamos começar por aí. Você? Então, gente, queria tentar fazer uma coisa mais dinâmica, porque falar assim aberto na praça é sempre mais difícil, né? Quando a Sofia me perguntou hoje à tarde, é até bom que a gente se reencontrou, né? Fomos colegas de faculdade, né? E há muito tempo que a gente não se via, então esses reencontros são importantes, né? Mas quando ela me perguntou, você tem um roteiro? Aí eu fui lá, bolei o roteiro e mandei para ela. Falei assim, falar aberto assim é mais difícil para a gente manter o pessoal atento, então eu pensei num caminho aqui, vamos ver se vai dar certo. Então, vamos lá. Quando a gente fala de regularização fundiária, né, e assistência técnica, eu queria fazer uma pergunta para a gente tentar ficar um pouco mais dinâmico aqui o processo. O que vem na cabeça de vocês quando a gente fala em regularização fundiária? Alguém quer dar uma sugestão, uma ideia do que imagina ser isso? Alguém sabe o que é? Se sente à vontade com esse tema? Eu até estava conversando com a Tayane, né? Que esse tema não é um tema muito atrativo, né? Assim, quando você coloca a regularização fundiária, parece um bicho de 7 cabeças, né? Uma coisa que... Que diabo é isso de regularização fundiária? Alguém tem uma ideia do que seja? Vamos tentar pela palavra? Então, a gente regulariza alguma coisa que não é regular, não é isso? Vamos lá? Né? Se não é regular, é informal, não é? Ou dá para pegar por aí, não é? Então, regularização fundiária é regularizar uma coisa que é informal na situação fundiária.
Situação fundiária. Olha só palavra para ajudar a gente a fazer o debate, né? Regularização, irregular, né? Ou irregular, né? Ou formalidade e tal. E agora, fundiário. Que diabo é isso que é fundiário, gente? Alguém tem uma ideia do que é fundiário? Mas só vai complicando, né? Olha só que esses advogados criam para a gente, né, ter mais problema. Né? Mas vamos lá. Né? Então, regularização, o que é fundiário? Quem aqui tem o RGI da sua casa? Alguém? Sabe que diabo é isso? O documento da sua casa. Quem tem aqui? Levanta a mão, só para a gente ter uma ideia. Quem sabe? Escritura, RGI, aquele documento da sua casa. Né? Só para ajudar a gente a... Esse diabo desse documento, que ele vai dizer para a sociedade, num cartório, em que você é dono de um pedaço de terra. Então, quando a gente pensa que esse debate é um debate que está distante da gente, e é ótimo ter uma companheira que está na luta pela terra há tanto tempo, né, que ainda continua em luta pela terra, para a gente ver o quanto é difícil a gente ter o direito à moradia consolidado na vida da gente. Pouca gente levantou a mão. Ou seja, o problema da situação fundiária é muito real para todo mundo. Ou a gente está no aluguel, ou a gente está numa situação de informalidade, ou a gente está numa situação de posse. Né? Posse, a gente já ouve falar muito na situação de posse. Qual é a diferença de posse e propriedade? A discussão de regularização fundiária vai se ater a essas questões. Então, não é uma discussão menor, e se a gente for ver, se a gente for estudar historicamente o que isso significa, a gente vai remontar a história da nossa cidade. Porque, na verdade, não tem quando os portugueses chegam aqui, eles fazem um quadrado e dizem assim, isso aqui agora é meu, isso aqui agora é um lote. Toda a nossa cidade, a cidade ocidental, é montada em cima da ideia de um lote. E aí eu não estou entrando aqui no mérito se isso é positivo ou se é negativo. É a cidade que a gente tem. É a cidade onde a gente vive. Então, a gente vai buscar discutir essa história do lote. E a gente trabalha a regularização fundiária para que todos possam ter um direito a um teto, um direito à moradia, um direito a uma moradia adequada, que tenha a infraestrutura, que o Estado possa garantir todos os serviços, que sua casa tenha acesso, que você receba a carta, que você possa ter sua água, que você possa ter sua luz. Então, dizer que esse tema não é mobilizador ou que esse tema não é central, me parece um problema. E aí eu já coloco como primeiro problema para a gente começar a discutir. Vai me falando do tempo aí, porque se deixar, gente, eu vou falando. Tá? Então, eu acho que isso é uma primeira coisa que eu acho que a gente devia colocar como norte. A colega, desculpa, aí não decorei o nome. Carolina deu um informe aqui que eu fiquei assim, a maioria da cidade de Rio das Ostras é informal. Ela falou aqui no início do debate. Ou seja, se a maioria é informal, há uma lógica meio confusa do que a gente tem que estar atento na cidade ou não, né? Porque parece que os recursos públicos vão para que lado da cidade? Para o lado formal ou para o lado informal? A gente não vê sempre reforma nas áreas que já têm infraestrutura, enquanto as áreas que não têm infraestrutura não têm seu direito à água, ao saneamento urbano e etc, 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 etc. Então, esse debate é que está por trás da regularização fundiária. Só para mim não fugir do roteiro, eu vou dar uma olhada aqui no próximo tópico, né? E aí eu queria, assim, já pegamos aqui uma ideia do que é informalidade, eu queria pensar com vocês o seguinte, se a gente está discutindo regularização fundiária, a gente tem que discutir como regularizar e garantir esses direitos. Então, me parece que esse instrumento deveria ser voltado para as famílias que ainda não têm esse direito estabelecido. Vocês concordam com isso ou eu estou falando... Se eu vou fazer uma regularização fundiária, eu devia ter o intuito de querer colocar mais pessoas na formalidade, né? Esse deveria ser a função desse instrumento. Não concordam com isso? Ou alguém não concorda? Só para a gente... É isso, se a gente vai fazer regularização... Só que o que aconteceu? Chega em 2017, houve uma mudança na legislação. Mudou-se o governo, entrou o presidente... Michel Temer, e ele mudou a legislação. Ele começou a trabalhar a regularização fundiária com um outro enfoque. E esse enfoque é que muda um pouco a luta pela moradia de 2017 para cá. Qual é o enfoque que ele traz? Ele vai dizer que a gente precisa tratar toda a cidade, inclusive aqueles que têm dinheiro e que têm acesso aos recursos, né? O Estado vai ter que tratar esses exatamente como aqueles que não tinham
que não tinham acesso. Tá a mesma altura? Então, não? Melhorou? Tá, então o que eu estou querendo dizer? É o seguinte, agora eu vou botar mais uma pulga e mais um problema nesse debate. Vocês sabiam que os ricos também vivem em muita informalidade? Que não são só os pobres que vivem na informalidade? Que existem várias reservas ambientais que estão na informalidade, que existem várias pessoas que constroem sem sua regularização fundiária, mesmo tendo acesso a recursos para que não construam suas casas assim. Vocês sabiam disso? Isso para vocês é de fácil entendimento? Né? Alguém tem um exemplo de uma construção de rico que esteja na informalidade? Esse exemplo é sempre bom. Alguém? Qual? Não vi. Não. Luciano Huck. Outro exemplo. Tá. Não sabe? Você? Ó. E diversos imóveis irregulares. Ou seja, de alguma maneira eles estão de algum tipo de irregularidade. Pode ser urbana, pode ser de vários tipos. Então, a gente vê se vocês acham justo que o mesmo instrumento que vai fazer regularização fundiária, que dê benefício para os pobres, possa atuar da mesma maneira que para os ricos. Não faz sentido. Só que agora, com a nova lei de regularização fundiária, é possível. E aí, quem está trabalhando em prefeitura, meus colegas, mudou-se a forma de trabalhar a regularização fundiária. Agora, a prefeitura tem que estabelecer duas formas de regularização fundiária. A específica, que é para de quem tem média e alta renda, e para os pobres que são de interesse social, vamos dizer assim. Né? Todo mundo entende esse conceito de interesse social? Aqueles que têm baixa renda e tal. Então, a prefeitura tem que dizer onde vai atuar a prefeitura, né? E vai fazer a sua regularização fundiária. Né? E quem decide isso é a prefeitura, não é a sociedade civil, isso nessa nova lei. Né? Quem é que vai decidir onde vai implementar. Vocês já ouviram falar de outros instrumentos aqui? Vamos ver se vocês estão bom. Uso capião. Né? A gente, quando está em terra privada, a gente atua com uso capião para ganhar o direito de posse, não é isso? Né? Quando a gente está em terra pública, a gente tem as concessões, que é um acordo que a prefeitura pode fazer com os moradores para garantir que aquela posse você possa ficar naquele território. Chama concessão, tem vários modelos, eu não vou entrar aqui em modelagem, porque isso tomaria muito tempo da gente. Mas o que aconteceu? Em 2017, Temer também mudou isso e disse que agora existe um tal instrumento chamado legitimação fundiária, que é o seguinte, que é o instrumento em que o Estado pode, em terra pública ou privada, né, estabelecer uma regularização fundiária de interesse da prefeitura. Então, a prefeitura pode agora, sabe esses condomínios de alta renda que estão irregulares? A prefeitura pode decidir que vai atuar ali, fazer uma legitimação fundiária e garantir que esses imóveis das pessoas que têm alta renda passem para a formalidade, enquanto que ela poderia fazer isso na de baixa renda. Mas agora a gente mora na cidade que a gente conhece aqui, na cidade dividida que a gente está hoje e tal. Vocês acham que a prefeitura tem mais interesse de regularizar a classe de baixa renda ou de alta renda? O que vocês acham? A gente pode dizer que quando for o poder público, o que está acontecendo enquanto ação? Não no achismo, mas na certeza, nós somos da regularização. Pode, eu não estou falando de Rio das Ostras, eu estou falando da cidade como um todo, das cidades do Brasil. Tá? Eu tomei esse cuidado para justamente não cair nesse problema. A colega aqui, que é a funcionária, provavelmente da Prefeitura de Rio das Ostras, vai apresentar os seus planos. Né? Tá. Tudo bem, aí fica à vontade nas perguntas e tal. Mas o que eu estou falando assim, de uma forma geral, você acha que no Rio de Janeiro a gente vai ter mais ações de regularização de alta renda ou de baixa renda? Alta renda. Por quê? Porque vai arrecadar mais. Infelizmente, as pessoas têm a sensibilidade de perceber que esse instrumento vive em disputa. E eu vou dar exemplos para vocês. O município de Niterói, tá? Que é um dos que eu estudei, eles fizeram um plano
eles fizeram a atualização da informalidade no município. Registrava-se até 2009, por aí, cerca de 20% de informalidade no município. Em 2021, passou-se a registrar 39% do município, das pessoas, da população, vivendo em assentamentos precários, assentamentos sem direito à moradia. No Rio de Janeiro, né, os estudos do Instituto Pereira Passos apontam para cerca de chegar a 28% até... Nós estamos em 23, em 25, chegar a 30% do município vivendo em assentamentos precários. Né? São Gonçalo, pouca coisa se consegue atingir do déficit habitacional. Macaé, a gente vê também que não tem grandes ações de regularização fundiária. Deixa eu ver outro município. Maricá, também, a gente tem muitas iniciativas começando, mas também nada concreto de regularização fundiária. E vou te dar agora alguns exemplos do que as comunidades vêm enfrentando. Como é que está meu tempo? Já estourei, né? Tá, então eu vou acabar para depois voltar nas perguntas. Né? Por exemplo, ontem a gente estava discutindo, aqui tem uma discussão sobre um resort que está sendo construído. Maricá, mesma coisa. Estão querendo expulsar uma comunidade centenária chamada Jacarias para construir um resort enorme, quase ali na fronteira com Niterói. Né? A gente passou pelo exemplo das Olimpíadas, né? Vimos as remoções daquele processo, e aí eu queria... eu vou deixar para a réplica, depois falar sobre assistência técnica de interesse social e como a gente pode atuar nesse cenário, vamos dizer assim, um cenário muito difícil de atuação. Entendeu? Então, vou passar para os meus colegas, porque eu já falei demais. Obrigada, Daniel. Então, assim, pegando o gancho no papo do Daniel, eu queria passar a palavra para a Carolina, justamente para ela falar desse tema dentro da experiência que ela teve aqui em Rio das Ostras, com relação à regulação fundiária. Então, eu vou começar explicando melhor quando eu disse que a maior parte do nosso município é composto da informalidade, de áreas, né, informais. Eu não digo isso só na questão jurídica, na questão de falta de documento. A gente diz de uma série de situações. A gente tem irregularidades urbanísticas, né? Nós temos loteamentos que foram aprovados pelo município, mas nunca se levou a registro. E aí você pega uma localidade toda, né? Que está irregular por conta disso. Então, a irregularidade não é só a falta do documento. A irregularidade que a gente fala é a irregularidade ambiental, administrativa. Muita gente não tem IPTU. Né? Então, essa irregularidade que a gente fala dentro do município é isso. Tá? O município de Rio das Ostras, todo mundo sabe que ele tem uma peculiaridade. Foi um município que cresceu muito além dos demais municípios do país, né? Numa forma muito mais acelerada. E, para o poder público, é impossível conseguir acompanhar, né, esse crescimento e conseguir fiscalizar e conter essas edificações, né, essas ocupações. Então, nós temos, por isso, o Rio das Ostras tem uma boa parte da sua área que é informal. E, justamente por isso, é que houve a necessidade de se implantar a regularização fundiária aqui. Na época em que foi implantada, o município começou o programa de regularização fundiária numa área que a gente chama de Nova Esperança, é uma localidade. Foi onde se iniciou a ocupação aqui com a Vila de Pescadores. E essa área do município é uma área do governo federal. Naquela época, a gente nem trabalhava porque não existia a 11977, que é a Lei de Regularização Fundiária. A gente fez um convênio com o governo federal, ele doou a área para o município e as pessoas ali foram contempladas com a escritura de doação. E ali deu início à regularização fundiária. Na época, nós tivemos a primeira entrega de escritura com a presença do ministro das Cidades, porque o município de Rio das Ostras foi pioneiro, tá, no programa de regularização fundiária, de entrega dessa documentação. Então, o município de Rio das Ostras era bem visto fora daqui por conta deste programa que nós implantamos. E aí, dali, a gente já partiu para o Liberdade. Demarcou 11 áreas no município, que eram áreas irregulares. Não necessariamente áreas totalmente ocupadas por população de baixa renda. Porque Rio das Ostras a gente vê que tem uma característica, acredito, né, de urbanística, muito diferente de outros lugares. Do mesmo jeito que você vê numa localidade uma rua com imóveis
baixo padrão, né, com população ocupado por pessoas de baixa renda, você vê casas imensas. Então, você definir essas áreas aqui de interesse social e conseguir contemplar todo mundo é muito difícil. Você vê pessoas que têm um imóvel ali e tem mais 10 em outra localidade, né, porque aqui a gente tem a cultura, hoje pode estar mudando, mas durante muito tempo a gente teve a cultura de eu vou comprar com a promessa de compra e venda, com termo de cessão de posse, não sabe nem qual é o histórico daquele imóvel e vamos embora. Porque, ao invés de eu comprar um imóvel que vale 200 mil, eu vou comprar ele por 100, porque ele é de posse. E aí você se acomoda, né, edifica ali, vai viver naquele imóvel e você só toma uma atitude no momento em que você é provocado. Ou alguém entra pedindo uma reintegração de posse, ou existe algum problema, você vai tirar uma certidão desse lote um belo dia, esse imóvel está indisponível, né? Então, tem uma série de situações que você vai levando, empurrando com a barriga, e aí, naquele momento em que acontece alguma coisa, você vai procurar uma forma de conseguir legalizar. E, nessa situação, nós não temos aqui só imóveis de baixa renda. Eu, hoje, advogando, e fazendo a maior parte dos meus procedimentos como uso capião, a maioria dos imóveis que eu faço hoje são de médio e alto padrão. Então, nós temos aqui muitas áreas, nós temos comércios, nós temos, né, diversos imóveis em Rio das Ostras que não são necessariamente ocupados pela população de baixa renda, que estão numa situação de irregularidade, que se tornou comum no município, né, porque era a realidade daqui desde o momento que começou a crescer. E aí uma coisa que eu preciso dizer para vocês é que a regularização fundiária aqui, o programa sempre caminhou atendendo ao que tinham as leis de regularização fundiária. Começou na 11.977 e depois, agora em 2017, na 13.465. O que a gente percebeu que a legislação nova trouxe foi, eu acho que, mais autonomia para o município agir. Não foi só o fato do município poder fazer a REURB numa área ocupada por população de baixa renda ou de uma renda mais alta, de pessoas com mais poder aquisitivo. O município de Rio das Ostras focou, tá, em poder ter a liberdade de implantar o programa e chegar até o final desse procedimento para conceder o documento para as pessoas. Porque hoje o procedimento de regularização é todo feito pelo município. Ele só é levado ao cartório para registro, o que não acontecia antigamente. Antigamente, o município montava um processo, mas ele tramitava no cartório e na Corregedoria de Justiça. Então, o município ficava de mãos atadas. E aí, nesse trabalho, dessa facilidade que a legislação trouxe hoje para os municípios poderem implantar o procedimento de implantar a REURB, a gente tem o trabalho que é feito pela equipe de regularização fundiária, que no município de Rio das Ostras, né, não estou puxando sardinha para o nosso lado, não, é uma equipe de primeira. Né, são pessoas que têm uma experiência absurda. Você pega o Luiz, por exemplo, se você andar com ele dentro de qualquer localidade do município, ele conhece todas as pessoas que moram lá. Porque ele acompanhou e viu a medida de cada imóvel, ele viu a situação de cada pessoa. Né? Você vê o Carlinhos, que faz parte da equipe de regularização fundiária, já foi secretário de habitação. Você vê a Gleice, que é uma arquiteta maravilhosa, a doutora Andréia, que é uma advogada maravilhosa, e aí você vê uma equipe que sabe o que está fazendo, né? que sabe trabalhar com a regularização fundiária, e eles não param, apesar de toda a dificuldade que a gente tem, de burocracia, dificuldade até de pensamento político, porque a gente sabe que os interesses mudam de acordo com as gestões, né? Isso é natural em qualquer município. E aí a gente tem a Gleice, nossa arquiteta, e tem as meninas também da Secretaria de Obras, né, que são nossos arquitetos, Carol, a Raquel, a Verônica. Eu conheci a outra arquiteta hoje, desculpa, a Márcia, que eu não conhecia, que eu saí antes, né, da prefeitura. E essas pessoas, elas são essenciais para o que a gente consegue fazer no município, entendeu? E aí as pessoas, muitas delas não têm noção da importância que é receber esse documento, da importância que é regularizar esse imóvel, né? Às vezes é só um documento, né? Só eu regularizei, agora eu tenho um RGI, mas você passa a ter segurança jurídica. Seu imóvel passa a ter um valor imobiliário maior, se você quiser vender, se quiser financiar, né? O seu filho pode herdar, você pode dar esse imóvel garantia. Então, os benefícios de um imóvel regularizado
são imensos, são muitos. Tá? Infelizmente, a gente ainda não conseguiu, eu acho o município, né, muito difícil, mas ainda não conseguiu conjugar, tá, a regularização fundiária, a entrega do documento, com a regularização urbanística, porque precisa de uma estrutura muito grande para, né, fazer isso. E, só para finalizar, a gente vive num lugar muito privilegiado, porque a maioria dos lugares onde passa a regularização, geralmente eles já estão urbanizados, uma rua ou outra você vê que não está, mas eles já têm uma infraestrutura que você não vê na maior parte das cidades do país. Você não vê isso, por exemplo, em capitais, no Rio, porque, né, no Rio, São Paulo, você vê vários lugares por onde a regularização passa que não tem infraestrutura nenhuma. Aqui a gente tem. Mas é a experiência que eu tenho para passar para vocês daqui, do que a gente, né, já trabalhou aqui, do que eles trabalham, continuam trabalhando, incessantemente, que eu acho que atualmente eles estão fazendo âncora, né, estão dando documentação, regularizando o âncora, e sei que não vai parar. Âncora, recanto, operário. Serramar, já voltou? Está na fila, né? Bosque da... Então, a intenção é regularizar todo o município, para você ver. Em todas as localidades do nosso município existem irregularidades. Tá? Eu vou falar para vocês, o Marileia, que é um loteamento mais recente, né? Totalmente aprovado, registrado, existe irregularidade lá. Específicas, tá? De pessoas que não regularizaram seus imóveis. Mas existe, então, o município todo tem essa demanda. Tá? E aí eu estou aqui para a gente debater, para discutir, para tirar qualquer dúvida do que eu possa ter conhecimento, que eu possa passar para vocês. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Carolina. Eu queria dar uma aprofundada no tema, pescando um conceito... Eu cometi um pecado gravíssimo, porque eu não falei da Marineiva, eu não falei do Reinaldo, que são que é a equipe responsável pelo nosso setor de habitação do município. Graças a eles, o município já regularizou diversos condomínios aqui, populares, não foi? De várias de habitação. O Reinaldo, ele conseguiu organizar toda a documentação do município, que é uma coisa assim que eu acho que ninguém conseguiria fazer. E Marineiva é uma coordenadora maravilhosa, super competente. Então, eu não podia deixar de falar dessas pessoas, porque foram pessoas com quem eu trabalhei e com quem eu adquiri o conhecimento que eu tenho hoje. Tá? Obrigada. Obrigada. Então, pessoal, vamos lá. Eu queria agora adentrar um conceito que é muito importante, muito fundamental nessa discussão, né? O que acontece? A Constituição de 88, ela tem um entendimento que cada propriedade, cada terreno, cada lote, ela tem cumprir uma função social. Então, essa função social, assim, passando aqui resumidamente para vocês, é o seguinte: o lote, esse terreno, essa propriedade, ela não está isolada, ela está dentro de um contexto, ou está dentro de um contexto urbano, ou está dentro de um contexto rural. Ou seja, se relaciona com outros lotes, as pessoas ocupam esse espaço, as pessoas usam esse espaço. Assim sendo, esse lote ele tem uma função social a cumprir, ele não pode ser usado para qualquer coisa. Ele tem que ter, se for usado para produção, as pessoas precisam ser bem remuneradas, elas precisam estar em condições de trabalho ideais, precisam estar cumprindo todas as legislações trabalhistas, precisam estar cumprindo todas as legislações ambientais. Então, esse lote ele tem uma função para além da sua própria existência. Ele tem que se relacionar com a sociedade e com a cidade, com o espaço que está ali inserido. Assim sendo, o que acontece? Fazendo agora o gancho para os movimentos sociais. Movimentos sociais que nem o MST ou o MTST, eles justamente identificam terrenos, espaços, lotes que não estão cumprindo essa função social e dão entrada com os órgãos competentes, né, no caso do MST com o INCRA, para que essa regularização aconteça. Então, ou seja, que já que esse lote não está, esse espaço, esse terreno não está cumprindo sua função social, então ele vai ser desapropriado do proprietário, esse proprietário será indenizado e essas pessoas que estão ali, enfim, aí tem toda uma burocracia, vão ocupar aquilo ali e tornar aquele espaço produtivo, né? Então, estou falando isso porque eu acho que os movimentos sociais eles têm um pioneirismo muito grande nesse sentido aqui no Brasil. Aí agora eu quero passar a palavra para a Elza, justamente para ela contar como é que foi esse processo, desde que vocês chegaram lá em Oswaldo de Oliveira, todo o processo burocrático com o INCRA, todo esse debate, por favor.
Pois é, não é muito diferente da cidade o campo, né? Existe toda essa democracia. O assentamento Oswaldo de Oliveira aconteceu em 2010, no dia 7 de setembro de 2010. Houve, então, a ocupação da Fazenda Bom Jardim. Eram mais de 300 famílias. E eles ocuparam apenas 1% da fazenda, acho que nem isso, né? Porque o dono da fazenda estava lá dentro, morava ali, né? E, na verdade, ele não morava, ele tinha ali umas pessoas ali que mantinha a fazenda ocupada com gados, rendada, né? E ele, de vez em quando, ia lá apenas tomar um banho de piscina. E aí, o que aconteceu? Essas famílias que entrou ali, elas sofreram um despejo muito grande. E isso sempre acontece. Por isso que, muitas das vezes, o movimento do MST, ele é visto como pessoas desocupadas, né? Tomadora de terra dos outros. E não se fala de ocupação, mas sim de invasão. E eu, muito curiosa, achando tudo isso, né, bando de desocupados, mas eu não me dei assim por satisfeita. Eu quis aprofundar o caso porque eu sou muito curiosa. E ao estudar a situação, eu vi que não era isso, né? Ninguém invade terra de ninguém. Então, tudo isso se deu e aquelas famílias foram se desfazendo. E as famílias que se uniu em prol de buscar um pedaço de terra para se plantar, para se produzir, elas, então, se organizaram e fizeram um acampamento na beira da rodovia, da BR-101. E ali eles ficaram por algum tempo, sofrendo muito, porque era um barraco de lonas, sem energia, sem esgoto, sem nenhuma situação de ser humanos, né? Digamos assim. Só que eles também não tinham para onde ir, né? E aí o que acontece? Passou alguns anos, as autoridades já estavam trabalhando em prol, né, em busca da regularização de toda a documentação necessária. Então, o MST, junto com a Federal, junto com o Ministério Público, eles trabalham juntos e ali criamos nós criamos ali, então, um meio de que a gente pudesse ter aquela terra, né, mas sem desmatar, sem vender, porque o que acontece com a maioria dos assentamentos quando eles estão lá assentados, né, eles deixam de ser acampados para ser assentados, eles começam a lotear o seu sítio e ali acaba se tornando cidade. E aí já não tem mais aquele vínculo que era para ser de agricultor, né? E assim a gente criou, então, o PDS. Né? Aí muitos devem perguntar o que é essa sigla. Significa PDS, significa Projeto de Desenvolvimento Sustentável. Ali a gente começou, então, a trabalhar, né? E tivemos muitas aulas de agroecologia. E aí a gente já estávamos ali na Califórnia, assentado beira-linha. Porque lá na BR também, as famílias lá também sofreram um despejo muito grande. E eu só vim conhecer o movimento já quando eles estavam acampados na beira-linha, ali em Califórnia, em Cantagalo. E não demorou muito tempo, em dia 26 de fevereiro de 2014, saiu, então, a emissão de posse.
Então, o INCRA agora é dono daquelas terras. O fazendeiro, ele recebeu, né, a sua indenização, e a gente, então, pôde para aquelas terras e começar a produzir. Só que o nosso trabalho lá é bem diferente, porque nós fazemos coletivamente, né? A gente planta junto, a gente se reúne o máximo que podemos, né, para que a gente também possamos ter mais condições de escoar nossas mercadorias. Então, lá não pode haver veneno, não pode ter agrotóxico, não pode derrubar árvores, lá não pode pegar os animaizinhos e sair matando. Tanto é que lá tem muitos animais hoje, porque as pessoas que usavam lá para caça, então a gente entrou com um acordo de que a gente tentasse impedir isso. Porque é difícil, ninguém vai ficar na frente de um rifle, né? Mas a gente tenta conversar, né? Dialogar, para que então eles possam deixar os animaizinhos lá quietinhos, né? Então já começou a surgir até algumas onças lá. E isso para a gente é muito gratificante, porque a gente precisamos da nossa fauna, a gente precisamos do nosso meio ambiente, né? Para que a gente possa continuar produzindo os nossos alimentos saudáveis. E assim, não é diferente da cidade, né? Porque se a gente não corre atrás, se a gente não luta, para a gente poder ter as nossas casas regularizadas direitinho, documentadas, então é muito difícil. Isso é um trabalho longo, demorado, porque é muita democracia. Eu achava que seria tão mais fácil se o governo realmente quisesse olhar para a população, né? E principalmente a população carente, porque eu tenho certeza que todas as pessoas que elas não têm grandes situações financeiras, elas querem andar corretamente. Mas ao chegar, às vezes, numa prefeitura, num fórum, em qualquer outro lugar para se regularizar um documento, você encontra uma demanda muito grande. É como se você tivesse, sei lá, que pagar um absurdo por aquilo ali e tal. E as pessoas que têm condições e andam de forma errada, é porque realmente quer, né, gente? Porque para eles, eu acredito eles que deve ser mais fácil, né? Enquanto uma população carente quer andar correto, e as pessoas que têm as condições financeiras não estão nem aí para nada, né? Não vai atrás para se regularizar nas coisas. Então, é assim, dessa forma que se trabalha o movimento do MST. Não é nada de forma absurda, que muitas pessoas acham, né? Que simplesmente eu vou lá, tomo a terra da pessoa e acabou. Não é dessa forma. Quando chegamos a ocupar uma terra, é porque a gente sabe que aquela terra está irregular. Ou a pessoa não está contribuindo com o governo federal, que todos têm que estar pagando o seu IPTU, né? E na terra também não é diferente. Ou porque está desmatando, porque lá é uma grande área de desmatamento, que há muitos anos atrás houve um desmatamento lá muito grande. E as pessoas que criam os seus animais ou trabalham com produção de longa escala, né, que são os grãos, que depende de muitas áreas para se produzir, eles usam muito venenos, muito agrotóxico. Então, o que isso acontece? E acaba com as nossas minas de água. A água vai sumindo da Terra, do planeta. E eu acho que não é isso que a população quer, né? Então, quando você vai para uma área de preservação, você já não pode mais usar nenhum tipo de agrotóxico por causa disso. Então, essa é a organicidade do MST. Essa é a organicidade nossa lá dentro, né? De que a gente venha preservar esse meio ambiente. E é isso aí. Obrigada, Elza. O Marcos vai dar umas palavrinhas também, né? Vou te falar. Então, pessoal, como eu falei, eu fui estudar arquitetura e urbanismo na FRJ
e eu venho da periferia do Rio de Janeiro, da Zona Norte, subúrbio carioca. E durante meus estudos na faculdade, uma coisa que me afligia muito era a diferença do tipo de conteúdo que eu absorvia na faculdade e a realidade que eu encontrava quando eu voltava para o meu subúrbio e via o aspecto da moradia da maioria das pessoas, que não era nenhuma surpresa, porque era igual a que eu sempre tive ao longo da minha vida. Mas quando eu me via no local da sala de aula e entendendo como é que era a questão da produção da cidade, produção de moradia, eu vi uma dissonância muito grande com relação a isso, tanto no sentido mesmo da produção de moradia em forma de mercadoria, né, que vai para o mercado imobiliário, que serve a outros interesses que não a adaptação para as pessoas, como também do pensamento crítico mesmo dos direitos que a gente tem constituídos, né, pela Carta Cidadã. E quando eu tentava encontrar alguma forma de me comunicar com as pessoas do lugar onde eu vim, eu sentia uma dificuldade muito grande de explicar, primeiramente, assim, que a arquitetura é um direito que todos deveriam ter, assim, o acesso ao arquiteto, ao acesso a uma moradia digna, salubre, entendeu? Em condições que as pessoas possam ter saúde, lazer, enfim, todos os direitos que nos fazem humanos, né? Eu tinha uma dificuldade muito grande de relacionar isso com a nossa profissão de arquiteto. E quem dirá urbanista? O percentual de pessoas que sabe o que é um urbanista, o que o urbanista faz, é menor ainda, né? Então, ao longo da minha formação, eu fui encontrando no campo da comunicação essa ponte para eu conseguir puxar essas bandeiras, essas pautas que a gente sabe que são necessárias para a gente produzir uma cidade melhor, mais justa, mais igualitária, e com uma forma também de romper com as próprias limitações da academia, né? Porque a gente tem uma produção de ciência muito forte, né, nas universidades, mas que muitas vezes se vê presa ali ao debate entre os seus iguais. Então, eu participei de inúmeros eventos que tratavam de temas que eram muito interessantes, mas quem estava debatendo ali era arquiteto com arquiteto, ou trazia um advogado, um geógrafo, mas geralmente esse mesmo debate não conseguia chegar em quem precisava chegar, que era a população que carecia dessa atenção, desses direitos e dessas possibilidades de luta. Então, o Cidade em Febre ele foi o primeiro filme que eu produzi muito nesse sentido de fazer uma investigação que parte de um olhar acadêmico, ele foi meu trabalho final de graduação, mas ele tinha como principal função mesmo chegar nas pessoas. No caso, eu estava fazendo um recorte ali sobre a questão da periferia de Búzios, né, que é uma cidade que tem a sua produção urbanística principalmente pautada pela indústria do turismo, e como é que a cidade ela abastecia essa indústria de alto luxo, que tinha como foco principalmente, né, o capital internacional, porque é a quinta cidade que mais recebe turistas estrangeiros no Brasil. Então, como é que essa cidade produzia esse tipo de produto, né, que era ela mesma, a cidade? E, a partir daí, a gente foi entendendo que, primeiro, que tinha muitas questões que não eram dadas na primeira vista. Então, a gente foi lá para estudar a questão do turismo e a gente achou que ia focar o filme muito mais na questão do trabalho, da diferença de onde mora quem está trabalhando no turismo com quem está se aproveitando dele. Mas a gente encontrou outros temas que eram muito fortes, como a questão da própria preservação da cultura indígena de Búzios, que tem uma história riquíssima e que foi muito apagada, principalmente devido à questão da Brigitte Bardot, que ressignificou toda a história ali da cidade, mas também dos assentamentos quilombolas, que Búzios tem o Quilombo da Rasa, que é um quilombo histórico de resistência negra por conta da escravidão, que vocês mais tarde vão ver no filme, que o tráfico negreiro, quando foi proibido no Rio de Janeiro, ele passou para os portos de Búzios como um dos maiores portos de venda de pessoas escravizadas. E tudo isso foi se desdobrando e a gente foi encontrando vozes que precisavam ser ouvidas e que não necessariamente estavam inseridas naquele debate sobre a cidade. Então, ali eu comecei a enxergar uma importância muito grande da gente trazer essa participação social para esse tipo de debate. Então, se a gente quer debater uma cidade que seja mais justa, que seja mais igualitária, a gente precisa fazer com que esses debates sejam mais amplos também, que a gente possa chegar a outras vozes que não necessariamente estão inclusas e que são colocadas no mesmo patamar que outras, né? Porque
Muitas vezes o que a gente vê é, tipo, chama uma pessoa aqui para falar não sei o quê, mas na hora que realmente o plano de lei for consolidado, as decisões foram tomadas, aquilo ali passa a ser uma participação minoritária. Então, como é que a gente mobiliza a população para participar desse tipo de debate? Essa é a causa que tem me motivado desde a minha formação. E hoje, apesar, né, de eu me considerar cineasta, eu ainda me considero muito arquiteto, porque a minha principal causa, meu principal objeto de interesse ainda é a produção de cidade, né? Então, hoje, eu estou trabalhando num filme que se chama Conjunto de Histórias, que fala sobre a produção de conjuntos habitacionais na periferia do Rio, e a gente está debatendo justamente isso com os moradores ali da região. No caso, o filme se passa na Vila da Penha, e a gente está tendo uma série de atividades com as pessoas locais ali, com a Associação de Moradores, para entender o que foi a produção de habitação social. No caso ali, a gente está fazendo um recorte dos anos 70. Qual a diferença que a gente tem para a produção hoje em dia? Então, a gente acabou de ver uma mudança muito significante, né, no projeto que era Minha Casa Minha Vida, virou Casa Verde e Amarela, agora está voltando, e agora tem novas propostas para além do Minha Casa Minha Vida entidade. Tem outras que também estão relacionadas com essa nova forma de produzir moradia, que não com foco no mercado financeiro, né, no mercado imobiliário. E como é que a gente traz as pessoas para entender a importância desse tipo de projeto? Como é que a gente mobiliza isso e consegue explicar para as pessoas que existe uma série de pautas e de lutas que os arquitetos e urbanistas promovem, e como é que a gente traz isso para uma discussão mais ampla, né? Então, eu fico muito feliz de ver esse tipo de atividade que o CAL está fazendo, porque eu acho que a gente precisa provocar realmente, e eu acho que quando a gente vem aqui para o meio da praça e faz esse tipo de atividade, a gente está cumprindo um pouco desse papel de sair do campo só teórico, do campo do debate, onde a gente fica falando com a gente mesmo, e a gente explana o que está acontecendo, né? Até porque a gente está saindo de um período onde a democracia nesse país foi completamente deturpada do que significava participação social, do que significava a defesa dos nossos direitos. E eu acho que esse é um momento que a gente tem, que é muito rico para a gente repensar as formas da gente levantar essas bandeiras, né? As bandeiras de participação social e mobilização, principalmente. Então, mais tarde a gente vai estar assistindo aí o filme, e para além dos debates mais óbvios que aparecem nele, o que eu acho mais interessante é a gente entender isso, de que maneira a gente consegue dialogar mais com a realidade que nos é posta, né? Enfim, esse era um pouquinho do que eu gostaria de trazer. Obrigada, Marcos. Bom, pessoal, essa segunda parte, então, da mesa, eu queria passar para o tema de ATIS, mais especificamente. Então, assim, para quem não sabe, ATIS é Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social. Ou pode-se dizer também que é assessoria técnica, né? Existe esse debate. Mas, assim, existe uma lei federal de 2008 de ATIS, chamada Lei de ATIS, que é a Lei 11.888, que regulariza do campo do governo federal ações de ATIS para estados e municípios. Só que, assim, essa lei, apesar de ser uma enorme evolução, né, no todo o debate e tal, de a gente ter isso, né, ter esse amparo, né, essa ancoragem, a gente também precisa que os municípios, mais especificamente os municípios, destaquem, né, verbas para que ações de ATIS de fato aconteçam, né, porque só a lei não é o suficiente. Então, assim, a gente, enquanto CAL, aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente tem essa luta de adentrar, né, os municípios, de conversar com as pessoas, no sentido de que se destaquem verbas para que ações, de fato, sejam remuneradas devidamente, né, para que as pessoas tenham acesso a esse serviço. Então, passando agora, vou voltar para o Daniel, falando dessa questão da ATIS, né, ATIS dentro da regulação fundiária, das ações de ATIS. Também, assim, só antes de passar para o Daniel, falando que o CAL, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ele tem desenvolvido um processo pioneiro nesse sentido, porque a gente tem uma legislação dentro do Conselho que 2% da verba do Conselho, de toda a renda do Conselho, é destinada a ações de ATIS. Então, minimamente, cada estado tem 2% do total arrecadado do Conselho para ações de ATIs. Então, a gente já tem um edital de ATIS que acontece todos os anos, né, tanto do Rio de Janeiro quanto de todos os estados. No Rio de Janeiro, a gente conseguiu destacar 3%, né, então a gente conseguiu mais.
E anualmente a gente lança esse edital, né? Então, assim, a gente tem feito várias ações no estado inteiro muito interessantes. O CalBR também lançou um edital no ano passado, que também conseguiu ter mais verba ainda para várias ações no país inteiro, voltadas para um enfoque de mudanças climáticas também. Então, eu queria destacar isso porque realmente o Cal está assim, tentando desenvolver, tentando debater o assunto, tentando trazer um assunto que é super, além de ser um assunto super urgente e emergente, é um assunto super importante e é um momento que a gente está, é um problema que a gente está vivendo nesse exato momento, né? Então, eu ia passar agora para o Daniel, de novo, para ele falar um pouquinho da experiência dele de ATIS dentro de regulação fundiária, porque também está dentro da lei de ATIS, você tem a possibilidade de fazer regularização fundiária, você tem várias possibilidades de trabalho, né? Regularização fundiária é uma delas. E aí vamos tentar focar agora nessa parte da ATIS e regularização fundiária para fechar o tema. Boa noite de novo, né? Agora entrando no debate da ATIS, né? Assim, um dos nortes, assim, que meu núcleo de pesquisa, lembra que eu falei que a gente trabalha na UF, vem trabalhando com a questão da ATIS, é perceber uma questão que eu acho que é central, que os assessores técnicos têm que entender o seu papel no processo que a gente está também fazendo um debate sobre o Conselho, mas qual é o seu papel na elaboração da assistência técnica. A colega estava falando, né, que muitas vezes a gente consegue entregar o título, mas não consegue fazer a parte urbanística do projeto. Então, o que seria essa parte urbanística do projeto? Às vezes você ganha o título de regularização fundiária, e essa lei permite isso, a nova lei que a gente estava discutindo, né, permite que você ganhe o título, mas que a urbanização não aconteça. O que é um grande problema, e que talvez seja o grande problema da regularização fundiária nesses moldes que estão colocados, que é você regularizar, você ter título, mas não ter as benefícios de estar morando na cidade. E aí você cria uma coisa que é você ter o título, mas você ainda está nas condições de informalidade. Esse talvez seja o grande problema e a grande encruzilhada da regularização fundiária. Mas que a ATIS pode atuar. E o que é a ATIS? É você ter profissionais de arquitetura fazendo os projetos para que essas comunidades, essas moradias que ganharam título, não voltem à situação de irregularidade. Só que a gente tem poucos casos exitosos, e isso é um problema. E nós, arquitetos, às vezes a gente tem um grande problema, que é quem financia esses projetos. Quem são aqueles que estão financiando, né, te pagando para fazer esses projetos. A gente trabalha com a ideia que quem tem a Erundina que foi prefeita de São Paulo, teve algumas experiências muito exitosas, no sentido de garantir que quem escolhesse a sua assistência técnica fosse as próprias comunidades, as próprias associações de moradores. Eu acho, e a gente trabalha com a lógica, que isso seria uma forma de garantir autonomia aos movimentos para saber quem são as suas assistências, porque senão poderia acontecer o seguinte: se quem me contrata é a prefeitura, eu respondo à prefeitura e não aos interesses da comunidade. E esse é um grande problema em assistência técnica, que é a continuidade do acompanhamento de você estar ali. Numa coisa que se chamava, no Rio de Janeiro, teve uma experiência muito interessante, que eram os pousos, que você fazia os escritórios técnicos dentro das próprias comunidades. Só para a gente ter uma ideia de escala, qual é a população aqui de Rio das Ostras? 170. Sabe qual é o isso daí é quase o tamanho da Rocinha, só para vocês terem ideia da escala que a gente está falando de problema. A população de Rio das Ostras é o tamanho da Rocinha, né? O tamanho de Rio das Pedras. Então é um problema que tem uma escala gigantesca do que a gente está falando. E esses pousos, teve pouso na Rocinha, teve pouso em Rio das Pedras, eles tentaram fazer esse processo de acompanhamento caso a caso, indo diante de casa. Então, e aí a comunidade tinha acesso a essas informações e tal. Eu acho que esse é um caminho que a assistência técnica pode atuar. Né? E os problemas, vamos dizer assim, institucionais para isso ser implementado são gigantes também. Você conseguir trabalhar, fazer um convênio, para você fazer um convênio entre um escritório, é uma coisa complicadíssima, né? O CAL, então, nos projetos de ATIS, a gente sabe disso. Mas eu acho que é um caminho que eu acho que a gente tem que se debruçar.
E a gente tem um artigo, que eu queria fazer, continuando a propaganda, que a gente estabelece alguns pontos para debate, e aí eu ainda estou no livro, não consegui chegar no cinema ainda não, ainda estou usando o livro como instrumento. Eu vou ler alguns pontos que a gente acha que a gente traz como contribuição. Até é interessante o artigo que a gente escreveu dentro desse nosso grupo é a teoria na prática e a prática na teoria. E a gente traz 5 pontos de atenção que eu acho que seriam importantes para a gente pensar assistência técnica, né? Então, assim, uma das coisas que a gente acha que é interessante é a gente construir espaços inventados, espaços não institucionalizados, espaços que a gente possa construir uma coisa chamada, vou chamar aqui de poder popular ou autonomia daquela comunidade, que ela possa dizer para onde que os projetos vão ou deixam de ir, que elas tenham autonomia nessa decisão, que a assistência técnica possa ser um instrumento de diálogo, de fazer com que essa proposta comunitária se venha a se transformar num projeto. Esse termo foi pensado por uma pesquisadora chamada Farinak, né, que é muito interessante, um texto de 2007, que ela pensa o planejamento insurgente. Então, fica aí uma dica. Outra coisa que a gente acha que é muito importante, lembra que a gente estava falando de conflito fundiário? A gente acha muito importante a gente acompanhar os conflitos passo a passo. Por exemplo, o que está acontecendo lá no assentamento da Colé? O que está acontecendo desse resort? A gente está acompanhando as forças produtivas da cidade, para onde que elas estão encaminhando, para a gente poder acompanhar, o movimento está atento a isso e os projetos poderem dar resposta. Por exemplo, planos populares alternativos, planos populares, né, combatendo os planos diretores que reprimem ações, né, que são, vamos dizer assim, antipopulares, né? Quem trabalha muito esse contexto, desse acompanhamento do conflito, é o Lefebvre, que é o cara que inventou esse conceito de direito à cidade. Outra questão que é importante que a gente trabalha é que a gente tem que atuar em diálogo com a institucionalidade. Perder esse canal com a institucionalidade, com a prefeitura, com as universidades, com as instituições, nessa conjuntura que a gente vive, é muito ruim para a luta popular. Então, sempre tem a importância que essas instituições, por exemplo, as secretarias, o governo do Estado, possam estar sendo acionadas para ajudar o povo que está em luta. O outro ponto, né, é entender que o limite, isso eu acho que é bastante importante, é entender que o limite das assessorias não é dado pelo próprio conhecimento da assessoria técnica. Quem entende o limite de onde pode ser negociado, até onde a gente pode ir no conflito que a gente está pensando essa assessoria, são os próprios assistidos, no caso, ou assessorados. Eles é que vão decidir se a gente pode abrir mão de uma ZEIS, se a gente tem que... ZEIS é área de especial interesse social, tá, gente? Se a melhor tática agora é a legitimação fundiária, se a melhor tática é a gente fazer uma concessão. Então, quem tem que tomar essas decisões são as comunidades. Se vai ser um plano de desenvolvimento social, se vai ser né? Quem tem que tomar quem tem que ter o protagonismo nessa luta são as articulações populares. E, por último, uma coisa que vem, por último, mas não terminando, é uma outra coisa que acho que é importante. A gente precisa ganhar escala nesse debate da moradia, né? A gente precisa voltar a ter a poder, porque a informalidade cresce numa velocidade assustadora, né? Quando a gente vê as cidades, né, como Rio das Ostras, Macaé, a informalidade cresce numa velocidade muito grande, nos centros também, né? Os centros de cidade não fazem parte desse debate de você diminuir o déficit habitacional. Então, a gente precisa ganhar escala nesse tipo de planejamento. E, por fim, e eu acho, aí para fechar mesmo o recado que eu queria dar, é muito importante que a moradia volte a ser uma discussão central nesse país. Aí eu me refiro ao governo federal, a todos os debates. A gente não pode ter, por exemplo, um debate do Ministério das Cidades ser uma moeda de troca, por exemplo, para fechar uma estrutura de governo. O debate da moradia, ele tem centralidade no nosso dia a dia e essa centralidade precisa se transformar em política pública.
Para encerrar, isso que eu queria trazer aqui. Valeu, boa noite. Obrigada, Daniel. Só complementando, né, que o Daniel falou, que ele trouxe esses dois termos, né, assistência e assessoria, né, e é importante a gente fazer a separação de um para o outro, porque quando a gente fala assistência técnica, que é o que está na lei, né, a TIS é o que está na lei, é assistência técnica, existe uma conotação de uma relação vertical, né, ou seja, uma pessoa que detém o conhecimento, o domínio técnico, vai passar, vai assistir aquela pessoa que não tem o domínio técnico, entendeu? Então, é uma relação vertical. Quando a gente fala de assessoria técnica, existe uma composição horizontal de relações ali, né? Porque, como o Daniel falou, né? Vai chegar ali o técnico e ele vai, com aquelas pessoas, com aquela população, produzir um trabalho de acordo com o que elas precisam, de acordo com o que elas querem. Ele vai só oferecer a parte técnica, mas as pessoas ali que vão ser protagonistas do trabalho, né? Então, assim, isso para a gente faz uma grande diferença, inclusive de um projeto dar certo ou não, né? Porque às vezes você tem a gente, né, como é formado na arquitetura, principalmente há mais tempo, a gente tem uma formação que ficou muito uma ação muito não se interagindo com as pessoas, né? A gente tem essa formação na cabeça. Eu acho que isso é muito prejudicial, né? Porque a gente realmente, para qualquer tipo de ação, ainda mais nesse conceito, nesse conteúdo, a gente precisa de fato estar com aquelas pessoas, estar compreendendo aí o problema delas, estar compreendendo o que está se passando. E elas vão saber, elas, melhor do que ninguém, vão saber onde que elas querem que tenha um banheiro, onde que elas querem que seja a rua, onde que elas querem quais são os caminhos que elas já fazem diariamente, né? Não é um técnico que vai dizer isso para elas, né? Então, acho que é importante pontuar essa discussão. Você quer comentar alguma coisa sobre a TIS também? Na tua contribuição daqui da cidade também? Em relação ao município de Rio das Ostras, eu acho que a nossa legislação municipal, toda a legislação tem suas falhas, né? Mas nosso plano diretor aqui, ele trata muito bem dessas situações. Por exemplo, a gente pega as áreas de interesse social aqui, existe a possibilidade de você definir parâmetros, tá, urbanísticos para cada localidade, de acordo com as peculiaridades daquele local, né? Tanto para você realizar a regularização fundiária, quanto para você também fazer essa regularização urbanística. Aqui, eu acredito que a implantação da TIS aqui, ela ajudaria muito, porque a gente tem esse pioneirismo em fazer a regularização jurídica, documental do imóvel, mas os imóveis não têm a regularização das suas edificações, né? E aí o que acontece? Você fica você recebe um documento que sai do cartório, que você tem uma fração, ou você tem é proprietário de um lote, mas esse lote não tem nenhuma averbado à edificação. E, geralmente, na quase sua totalidade, são imóveis que, se forem submetidos à aprovação do município, né, de acordo com o Código de Obras, eles não vão ser aprovados, né, porque essas obras irregulares não foram construídas, não devem atender a quase nenhuma regra do nosso Código de Obras. Então, eu acho que o importante seria criar esses parâmetros específicos para cada área, mas isso em conjunto com, né, a Secretaria de Obras e com o CAL, para que se estabeleçam as regras para cada localidade. E uma coisa que eu já presenciei de situações que eu acredito, o nosso município ele tentou já colocar em prática, mas se esbarrava em situações como: nós temos as localidades aqui, a maioria delas com todas as edificações, até porque a regularização fundiária que ela foca na moradia, então a pessoa que recebe o título recebe porque ela tem uma casa e está residindo nela. E aquela casa já foi construída. E não se sabe de que forma ela foi construída, qual é a estrutura daquele imóvel. E aí você colocar um profissional para dar assistência técnica para, né, se regularizar aquela edificação, uma edificação já construída, também é muito difícil, porque você não sabe que condições aquele imóvel foi construído, né, qual é a estrutura daquele imóvel, né, esses termos que os arquitetos sabem, né, vocês são. E você não sabe se aquele imóvel vai oferecer algum risco até para o morador, e você vai se comprometer, como responsável técnico, a dizer
que aquele imóvel está apto à moradia. Então, tem também essas situações que você pode colocar, às vezes, até o profissional numa situação, né, de risco para responder depois, né, sobre o que, aquele imóvel, aquele bem, e você tentar também conseguir desenvolver um projeto para cada edificação daquela, para tentar, pelo menos, torná-la um pouco habitável, porque a gente tem situações que a gente já visitou aqui, em localidades, né, Luiz, que não tinha, o imóvel não tinha, a casa não tinha banheiro. São exceções, mas não tinha banheiro. Era no meio do terreno para todas aquelas casinhas que estavam ali, né? E você não sabe de que forma, quartos que não tinham janela. E aí, como é que você vai, a não ser que você faça um projeto para a reforma daquele imóvel e para se tornar habitável. E aí vem a questão, quem é que vai custear essas reformas? Porque se não tiver um mínimo de condições de habitabilidade ali, não vai ter assistência técnica que consiga resolver aquele problema. Então, tem que se pensar nessa situação do custo que aquilo vai gerar e proporcionar isso, porque essas pessoas não vão ter condições de arcar com aquele custo, né, para reformar aquele imóvel, para que eles tenham, pelo menos, um mínimo de condição de habitação ali. Você sabe dizer se Rio das Ostras já tem uma lei própria para ATIS? Tem verba destinada? Não tem não, né, Carol? Não tem não. Não, há uns anos atrás, até em conjunto com a regularização, se pensou em implantar a ATIS, né, junto com o CAU aqui, para poder dar assistência nessas áreas até de regularização fundiária, mas se esbarrou nessa situação. Qual seria o profissional que se responsabilizaria para dar, né, para declarar, para atestar que aquele imóvel tinha condições mínimas de habitabilidade, sendo que ele não tem noção de como foi construído, qual é a estrutura, né? A gente tem muitas ocupações aqui em área de mangue, ou seja, elas por si só já estariam em situação de risco. Como é que você vai oferecer, né, uma certidão de habites, né, para aquela situação, para aquele imóvel? Então, assim, é muito complicado, porque não é só a irregularidade jurídica documental. Você vem, né, nessas outras situações. A gente já deu o título de legitimação de posse no Liberdade, que um tempo depois, né, a pessoa teve que desocupar o imóvel, porque ele tinha risco de desabar. Só que a gente não tem essa noção de que o imóvel está naquelas condições, né, porque a gente não tem acesso, não sabe como foi construído. Mas hoje, infelizmente, eu acredito que Rio das Ostras ainda não tem regulamentado, né, no âmbito municipal, nenhum programa, né, Carol? É a grande questão, entendeu? É o custo, né? Quem vai arcar com Deixa esse eu repetir, custo. Carol. É porque agora me deram o microfone, eu posso repetir. Sou eu aqui de novo, Carol. Só para esclarecer, gente, houve uma lei feita há um tempo atrás, acho que 2020, só que ela foi feita pelos vereadores e ela criava um custo, porque, né, justamente tinha que disponibilizar pessoal e aí não tinha essa previsão orçamentária. E aí houve o veto do prefeito, aí voltou para a Câmara aprovou de qualquer jeito, e aí foi a juízo e o juiz definiu que era inconstitucional, que não poderia ser feito dessa forma, né? A gente tem que primeiro fazer a previsão orçamentária, definir a estrutura da secretaria. Porque a lei, como eu estava falando anteriormente, né, a lei por si só, você tem ali a lei, mas você precisa de uma previsão de orçamentária, né, para que ela seja implementada. Não vai bastar. Porque, assim, só para deixar claro também, na lei federal do ATIS, está explícito que famílias de até 3 salários mínimos de renda, elas têm esse direito, né, constitucional de serem assistidas por um profissional técnico. E gratuito, né? As famílias não vão pagar nada. Mas isso também não quer dizer que o profissional não vai receber. O profissional ele vai receber, como qualquer profissional, né? Assim, uma equiparação que a gente faz, né, do que está previsto na lei é como se fosse o SUS, né? Então, assim, tem aquele médico que está lá, ele está sendo pago, ele recebe um salário e tal, então tudo direitinho. Mas ele está prestando um serviço para uma população de baixa renda, na maioria dos casos. E eu acredito que, na sua maioria, esses projetos, porque como já são edificações que estão construídas, a maior parte desses imóveis teriam que sofrer algum tipo de modificação, né? E aí a gente entra nesse problema, né? Quem vai custear,
né? A maioria das pessoas que estão nessa condição não tem como puxar esse tipo de reforma. Quem faria, né? Quem executaria o serviço? Como é que seria a regulamentação? Geralmente a lei, quando vem, ela tem um texto impecável. Quando você vai colocar em prática tudo aquilo que está na legislação, é onde você esbarra em problemas e acaba até desistindo na regularização fundiária. Nós diversas vezes nós paramos o programa porque a legislação dava aquele direito, mas ela não regulamentava a forma de execução daquele procedimento. E aí a gente ficava de mãos atadas, não conseguia resolver nada. Sim. E aí é o que acontece. E acredito que a lei da TIS também, ela, se você não conseguir colocar em prática, mas se não houver ali um acordo entre o município, entre o CAL, entre, né, as associações de moradores, eu acho que eles têm que participar realmente ativamente, porque eles sabem qual é a necessidade deles ali dentro, né, daquela localidade. Se não tiver, fica inviável, né, na prática. Bom, então, como representante do conselho aqui, já que tem o pessoal da prefeitura, já me coloco à disposição, eu, em nome da CATIS, né, que é a Comissão de Assistência Técnica, para a gente debater isso, porque a gente tem casos de vários municípios no Rio de Janeiro, casos que deram certo e outros casos que não deram certo, também de fora do estado, entendeu? Então, assim, a gente pode fazer esse debate para conseguir realmente fazer essa implementação da melhor maneira possível. Seria. Principalmente, eu acho que nas edificações que tem mais, né, que precisam mais. Nem todas dentro dessas localidades passam por esse tipo de situação. Às vezes, elas conseguiriam ser aprovadas numa lei que fosse feita pelo município com parâmetros mais, né, mais acessíveis, que não fossem, né, como é o Código de Obras. Mas essas edificações que precisariam de um mínimo de modificação, acho que elas poderiam ser contempladas. Eu acredito que não precisaria acontecer isso em todas as edificações, todas as moradias que foram contempladas ou que seriam nessas áreas. Sim, é preciso um estudo minucioso, porque cada caso é um caso. Priorizar, né? o que tem ali uma maior necessidade, né, de ser visto, de ser assistido pelo ATIS. Show. Bom, eu queria passar a palavra para a Elza de novo, aproveitando esse debate que a gente está tendo agora, para ela informar para a gente como está sendo a moradia no assentamento, como que estão sendo até as melhorias, né? Se vocês estão tendo algum tipo de assistência do governo, do Estado, de qualquer tipo de profissional, se tem projetos acontecendo. Queria que você desse uma palavrinha para a gente sobre isso, por favor. As moradias das pessoas acampadas, por elas não estar dentro da área delas, então elas não podem fazer casa de alvenaria. Então, a maioria se faz a casa de lona mesmo. É lona, é madeirite, né? Porque ela sabe que ela não vai ficar ali toda a vida, né? Uma vida inteira. Às vezes fica ano, 2, às vezes 10, tem casos de pessoas de ficar até mais de 20 anos ali. E aquele material ali, muitas das vezes, se desfaz, aí ela tem que estar renovando. Mas quando se vai para o assentamento, se passa do acampamento para o assentamento, então o INCRA, ele não pode simplesmente pegar as famílias, colocar lá e virar as costas. Não. Ele tem que continuar dando a sua assistência. E aquelas famílias ali assentadas, elas passam a receber alguns créditos, que é um meio para que ela possa, então, vir, né, ali ter alguma oportunidade para ela poder, então, trabalhar em cima daquela terra, né? Poder investir. E em relação à moradia, também recebemos o crédito chamado crédito moradia. Só que não é feito de qualquer maneira a casa. Não é simplesmente, eu quero aqui, tem que ser feito aqui. Não. Antes de começar a construir a casa, existem algumas empresas, né? E elas recebem do INCRA ali, eles fazem todo um acordo, essa empresa vem até nós,
oferece alguns projetos, não só um, mas tem que ser pelo menos 3 projetos de moradia. E, de acordo com as famílias ali, a gente vai pegar um daqueles projetos para obter dentro da nossa unidade de produção. E isso começou a acontecer com a gente, né, mas, infelizmente, foi uma fraude. Muita gente que recebeu a primeira parcela desse apoio acabou perdendo, porque depositou na conta dessa firma e ela simplesmente se foi com dinheiro e as pessoas ficou a ver navio. Não foi todos que receberam, né, porque tem que ter todo tem que estar totalmente ali de acordo para estar recebendo, né, tem que estar bem regularizada. E eu acho que não é diferente da cidade. Todas as obras que se iniciam tem que ter uma vistoria de um técnico, né, competente, que são pessoas que estudam degraficamente, é isso que fala, não sei, que é o local exato onde se pode construir uma residência, né? Tanto no campo, na cidade, existe isso. Por quê? Para evitar exatamente as enchentes, evitar esmoronamento, que é o que vem acontecendo muito, principalmente com as condições climáticas que estamos tendo, né? Então, isso tudo tem que haver. O pouco que eu conheço da arquitetura, né, porque já construí várias casas e quem desenhava era eu mesma, e eu que decidia sempre o local, e, graças a Deus, eu não tive muito esses problemas, né, de enchente, nem de desmoronamento. Mas é bom, a gente tem que estar muito atento a isso. E lá não é muito diferente, né? Por a gente não ter condições de construir hoje uma casa, pelas condições financeiras, então a gente recebe esse crédito INCRA, mas com o técnico junto ali, para poder estar orientando. E é eles mesmos também que constrói, não é a gente que vai construir a casa. A gente acompanha, faz todo o acompanhamento, mas são eles que constroem. Isso ainda não foi possível dentro do assentamento Oswaldo de Oliveira. E, então, as pessoas lá ainda vivem debaixo de lonas, debaixo de madeirite. E algumas pessoas, aqui dentro das suas possibilidades, elas estão construindo aos pouquinhos a casa de alvenaria, mas não se pode fazer ainda uma grande construção por conta da gente ter essa esperança do INCRA estar indo lá e fazendo essas moradias. Então, a gente constrói somente um cômodozinho, né, para a gente poder ter um pouco mais de conforto, porque as chuvas lá são muito intensas, os ventos são muito fortes. E, inclusive, já aconteceu 2 vezes incêndio lá, e o último que aconteceu, várias famílias, inclusive, perderam suas moradias, inclusive eu sou uma delas. Fiquei sem nada, né? Perdi tudo que eu tinha. Então, exatamente, a gente precisamos muito dessa moradia para que tudo isso possa ser evitado, né? E, infelizmente, é muito complicado. Porque, às vezes, as pessoas falam assim, mas por que fogo? Porque a pessoa que foi lá colocou fogo criminalmente? Não. Acidentes acontecem, principalmente num lugar onde não tem recolhimento do lixo. Então, muitas das pessoas, mesmo sabendo que não se deve, mas ela coloca o fogo ali no seu lixo, porque ela fica sem condições de estar, como é que se diz, desfazendo daquele lixo, né? Embora a gente já trabalhou muito lá dentro com a reciclagem, e a gente conversa muito com as famílias que a gente deve estar reciclando o nosso lixo, né, ao invés de estar queimando. Mas, mesmo assim, ainda tem pessoas que ignoram tudo isso e acaba queimando ali o seu lixo. Como sempre, né, a gente tenta, mas nem todo mundo se conscientiza dos seus atos. E também há velas acesas, né, gente? Porque sem eletricidade, vocês imaginam, e não temos eletricidade.
a pouca eletricidade que tinha não era regularizada, era um chamado gato. E, por conta desse incêndio, essa eletricidade pouca que tínhamos também foi embora. E a gente começou, então, a trabalhar em cima. A gente já vinha trabalhando desde o início com a Enel, que é a energia que temos lá, né? A empresa que trabalha lá, que foi nessa energia elétrica lá, é a Enel. E a gente já sempre trabalhava já com ela, mandava assim, sempre um ofício, a gente ia lá, dialogava, fazia os pedidos para que a gente pudesse ter a luz lá. Inclusive, a gente até tentou, muitas vezes, levar aquele projeto de luz para todos, mas nada disso foi possível. Então, agora, com essa pouca energia que tínhamos ter ido embora, de 63 famílias, umas 10 teria energia, então agora ninguém teria energia. E eu, como, infelizmente, não posso viver sem ela, por conta de medicações injetáveis, então não posso ficar sem eletricidade. Então, eu comecei, então, a conversar com toda a comunidade, que eu não achava justo que só 10 famílias tivessem eletricidade, mas eu queria que todas alcançassem. E a gente, então, voltou na Enel, a gente começou a fazer todo um trabalho para que a gente pudesse obter, e, graças a Deus, está sendo realizada agora a luz nas casas lá, né? Nas poucas casas e também nos barracos, também que ainda existe muitos lá. A minoria conseguiu hoje se erguer uma casa de alvenaria, inclusive eu estou, agora que eu estou tentando construir a minha lá. Então, assim, é muito importante ter a nossa casa, claro que é. Eu acho que tudo que podemos ter de mais importante hoje na Terra, primeiramente a nossa saúde, a dignidade e a moradia, porque sem moradia fica difícil construir família, né? Então, é muito importante, mas que nós possamos fazer isso tudo dentro do contexto, né? Da possibilidade que temos, mas que, igual a companheira que falou, que as famílias que recebem até 3 salários mínimos, ela tem direito à gratuidade de um técnico. Então, que a gente vai em busca dos nossos direitos. Porque muitas das vezes as pessoas não realizam o sonho da casa própria de maneira correta, porque elas não acreditam nelas mesmas. Elas não sabem dos seus direitos, né? E imagina que ela nunca vai conseguir isso. Mas nós temos, sim, nós temos esse direito. E eu acredito muito que a minha casinha, muito em breve, vai ser feita, e no lugar certo, né? Onde eu não vou precisar sofrer nenhum tipo de enchente, nenhum tipo de desmoronamento. E eu ainda ser muito feliz, mesmo não enxergando mais. Mas eu acredito que eu ainda vou ser muito feliz na minha casinha, da qual até hoje eu ainda não consegui realizar totalmente. Já tive muitas, mas era uma obra que iniciava e nunca tinha fim, porque a gente nunca tinha condições de terminar a obra. Mas hoje eu acredito muito nisso, que eu vou ter a minha terminada, mas dentro dos procedimentos corretos. Era isso que eu tinha para passar para vocês. Boa noite.